De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isto para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, subindo até Jesus, falou, foram saindo um, a começar com mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Seria bem interessante ver sobretudo a segunda leitura de hoje, porque é o básico, repito, da fé cristã. Desculpe se eu insisto tão chatamente nesta palavra, fé cristã. Ela é muito clara. A nossa fé está em Cristo. Outro dia, falando com uma pessoa, e vendo hoje o primeiro Ângelus do Papa, conhecendo bem aquela praça São Pedro, estava entupida de gente. Esta pessoa me dizia: mas existe uma liderança no mundo. Falei: pois é. Também Hitler foi o líder. Arrastou milhões de pessoas para uma guerra, para uma destruição. O povo procura a liderança. O povo procura o Papa que seja um líder. O Papa é um homem como nós, pobre como nós, pecador como nós. Ele não pode ser um líder. O único líder que conduz a humanidade é Jesus Cristo. Porque é uma liderança feita de vida. Não é liderança que exalta os espíritos, que exalte a psique, que exalte impressionando, porque fala bonito, porque fala simples, porque é carrancudo, porque é alegre. Isto, gente, é tudo teatro. Se a pessoa for séria, não vai levar nada em conta disso. Humanamente bonito, vamos dizer. Mas a única liderança é feita por Cristo. Por quê? Aqui se trata de uma coisa muito essencial, básica na vida. Se trata da própria vida. Quando se fala de Deus, gente, não se fala de coisas mais ou menos. Se fala de vida. E existe na nossa existência algo mais precioso e mais importante do que a vida? O que vale as coisas quando você fica doente e não pode nem usá-las? O que vale as coisas quando você tem que cuidar da sua saúde? A coisa mais importante
Às vezes é penoso, é triste ver. Perdeu a última batalha, a última luta que fez contra a doença. Morreu de câncer, perdeu. Todos perdem. Então, quando falei que o único líder é Jesus Cristo, Ele é o único que não perdeu a última batalha contra a morte. Esta é a grandiosa festa dos cristãos. Por isso que eu falo a fé em Cristo. Nesta pessoa, que depois vamos ver hoje, como esta pessoa se relaciona conosco. Porque se ele fizesse também isto, também não passaria de um teatro. Quer dizer, o que é o teatro? É algo que não tem nada a ver com você. Você vai lá como espectador, você olha, eles apresentam uma peça, se for verdade, se for realidade, se for fingimento, se for mentira, a peça. E a gente perde um monte de tempo nas novelas, não é? Acompanha, se empolga com isto, com aquilo. É um teatro. Então, para passar o tempo. Mas não para viver. Para viver é outra coisa. E algo que deve penetrar dentro de você. Deve se transformar em vida para você. Então, o mistério de Cristo, como nós vimos no último domingo, dizia assim: de agora em diante, pois, na carta aos Romanos, que vamos deixar o Evangelho aqui, de agora em diante, pois já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? O que o médico condena numa pessoa? Condena a pessoa ou a doença que está destruindo a pessoa? A doença, não é? E o médico é cruel. Vocês nunca meditaram a crueldade do médico? Não. Te tira um monte de coisas que você gosta de comer, não é? Nunca pensaram nisso? Vou meditando, gente. Será que ele odeia vocês? Ele ama vocês. Quer salvar vocês. Pior se você tem que entrar numa cirurgia. Piorou ainda a situação. Pior ainda se você tem que entrar numa UTI. Aí se perdeu mesmo. E os parentes mais próximos não podem nem entrar. Ele tem que viver sozinho lá, em função da vida. Então, o que Deus condena no mundo? Ele condena a humanidade, os homens? Não. Ele condena o pecado, que destrói o ser humano. Como já falei, eu não levo em conta os pecadinhos, porque o que nós percebemos são os pecadinhos. São os efeitos muito secundários do pecado, que é mais fundamental, que está dentro de nós. Porque o que faz o pecado? Destrói. Não faz, primeiro, desenvolver a vida. É uma doença que todos temos. Todos. E mais uma vez vou repetir para vocês, para ter a visão clara que todos temos o pecado, porque pelo pecado a morte entrou no mundo. Então, se todos morreremos, todos temos esta doença. Está na cara, não é? Não adianta dizer, eu não sou pecador, já falei, eu não preciso ir à igreja porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Muitas vezes já falei e repito exatamente, mas repito, defunto não faz isto, defunto não faz guerra, defunto não rouba, defunto não estupra, defunto não engana, defunto não fala mentira. Não é isto. Cristianismo não é não fazer as coisas erradas. Vocês gostariam de ter um filho que não faz nada de errado, mas é um perfeito bobo? Vocês dão risada.
Ou vocês gostam de ter um filho, uma filha, que primeiro, fisicamente, visivelmente, cresce, desenvolve fisicamente, não é? Que depois se forme na escola, que depois seja uma pessoa digna, que depois alcance uma sua personalidade. Então Deus nos criou para isto, para crescermos, para sermos uma pessoa digna, mas não digna com os olhos do mundo, nos conceitos do mundo, digna. Então imaginem vocês, que imagine Deus que faz o ser humano a sua imagem e semelhança, Ele não faz dignos dele, da sua grandeza. É pena que não dá tempo para contar bem, explicando simplesmente o que é a vida dos santos. Vou citar só uma, porque aqui vai falar depois. A vida de Santo Antão no deserto. Santo Antão no deserto, ele se retirou aos 20 anos, ser de uma família rica do Egito, nos primeiros tempos do cristianismo. Ele foi se purificando dos pecados. Lógico, ele levou até o extremo. Quem quiser me seguir, fala Jesus, deixa tudo e me siga. Bom, deixar tudo quer dizer nada. Achar tudo quer dizer algo. Se deixa para achar. Se emigra de uma região pobre, que não tem trabalho, por outra região que seja rica, e que me dê trabalho, e que me dê futuro. Este é seguir Cristo. Então devemos conseguir compreender um pouquinho o que Cristo vai nos dar. Então no deserto ele foi, se purificou, depois foi avante, e teve as famosas tentações de Antão no deserto, para dizer o que é o pecado dentro dele. Indo para frente, depois de tantos anos de oração, ele viu no deserto ouro. Cadê o ouro no deserto? Não tem. No deserto que existe, que nós conhecemos mais, a gente que tem sede e começa a ter as miragens de lagos. Quando chega lá não tem água. E continua a sua sede, não é? Então o desejo do ouro, onde que estava? No coração de Antão. No deserto, não tinha ouro, não tinha nada. Está dentro. O pecado não está fora. Gente, o pecado não está fora, não. Está dentro, aqui. Ele continuou rezando, superou esse desejo. Pela oração, venceu este desejo, foi em frente. Mais anos de vida. Enquanto estava rezando à noite, um monge, grande monge, durante a noite, uma mulher pelada ao lado dele, para ter relação com ele. Ele continuando rezando. Cadê a mulher no deserto? Não tinha. Então o desejo dentro dele. Passou esta outra tentação. Vai mais em frente. Se retirou mais nas grutas. Aí apareceram durante as orações o quê? Adolescentes. Se fala tanto de pedofilia, não? Tantas coisas. Adolescentes de uma tribo que morava perto, muito pervertida. Cadê os adolescentes? Homossexualismo. A gente está querendo a explicação por que tanto homossexualismo no mundo moderno. Precisaríamos explicar um pouquinho mais o que é o ser humano. Continuou rezando e venceu. Finalmente, depois de ter vencido todas as tentações que está dentro, vieram as tentações de fora. Aí sim, finalmente Santo Antão foi tentado pelo demônio.
como Cristo foi tentado no deserto. Veja que trajeto que tem que fazer. Nisso se passaram já 60 anos, preste bem atenção. Tentado pelo demônio. Apanhou do demônio fisicamente, Deus permitiu. E ele continuou rezando. Deus lhe deu a vitória. Não ele, porque ele era tudo. Ele era cobiçoso, ele era impuro, ele era perdido, tudo, como ser humano. Mas Deus lhe deu a vitória. Depois disto, ele vivia no deserto e tinha até aquele milagre, como Deus sustentou o seu povo no deserto durante 40 anos, que mandou o maná e de uma rocha fez brotar água. Aí ele mandava tipo urubu daqui, um corvo, que levava um pão por dia que ele comia. Finalmente ele sendo transformado num homem, preste bem atenção, repleto de Deus, plantou trigo no deserto. E o deserto deu fruto. Então não é mentira quando se canta que o deserto florescerá. O deserto produziu. Porque finalmente o ser humano se tornou outra vez senhor do deserto, senhor da terra. Então esta é a grandeza que Deus quer dar a cada um de nós. Não quer somente que nós não façamos pecados, que é o mínimo. Quer que a gente se desenvolva. E como é que a gente vai se desenvolver? Em Cristo. Eis porque Ele é o único líder. Porque Ele tem a liderança da vida no universo. Por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. E também a nossa vida foi criada por Ele e nele. E nós alcançaremos a nossa total realização de todo o nosso ser, nele. E Ele que venceu a própria morte, vai vencer conosco a morte. Então vou fundamentar isto em São Paulo. Então, em Cristo, que é vida, não há mais condenação de Deus, porque é vida. No mundo há condenação, não porque Deus fica com raiva dos pecados ou dos homens que pecam. Não. Mas porque Deus, primeiro, porque o pecado é morte. Então, o que for feito fora de Cristo é morte. Então, por si mesmo já se perde. O segundo, se ele ama os homens, porque tem que tirar, como o médico tira a doença do doente, assim Deus tem que tirar o pecado da gente. É a obra de Deus, é só esta. Mas é só esta? É só esta. Parece pouco. E Ele, tirando a nossa doença, vai fazer de nós seres eternos. Nós venceremos a própria morte, que é a doença. Então fala assim, a lei do Espírito da vida, preste atenção, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Então nós, unidos a Cristo, somos livres do pecado. Mas não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque Cristo vivendo em mim, Ele vence o próprio pecado em mim. Ele, vida, vence a morte, como a luz vence as trevas. Por isso que falei outras vezes, não sei se tem alguém do movimento carismático aqui, que eles dizem aquela frase que botaram até nos carros, tudo, e aparece até na televisão. Por hoje não pequei, não é? Me parece, não? PNH, por hoje não pequei, não lembro o nome. Por hoje não vou pecar, PRN. PRN. Não, PHN. PHN. Gente, está errado isso.
Me desculpe, eu não sou mestre de ninguém, mas está errado. Um aleijado pode não mancar. Se somos pecadores, podemos não pecar. Sejamos claros. Por hoje procurei Cristo. É diferente. Nós temos que colocar isto. Por hoje procurei Cristo. Aqui está claro, não sou eu, não, o Frei Vitório está falando isso, gente. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Mas nós não procuramos Cristo. Nós procuramos os favores de Cristo, mas não Cristo. A nossa fé cristã, que nós chamamos de cristã, que não é, procura os favores de Cristo, mas não Cristo. O que era impossível para a lei, veja bem, aqui fala, que era impossível para a lei. Tinha os mandamentos. Então os judeus não observavam os mandamentos, porque era impossível, não conseguia viver aqueles mandamentos. Gente, como é que eu faço a amar quem está me caluniando? Vocês conseguem? Eu não. Amar quem está te batendo. Quando vieram os ladrões aqui a primeira vez, me bateram, me quebraram, depois percebi que quebraram até as costelas. Tá. Pega no sono dentro do quarto, entra lá com escopeta e te bate à toa estupidamente. Aí eu lembrei, amai os vossos inimigos, fazei o bem que vos faça o mal. Aí eu fui muito sincero, Jesus falei, você tem razão, mas eu estou com raiva. Eu estou pé da vida. Como é que eu vou amar essas pessoas? Mas eu tenho que te amar. Então vou fazer uma coisa. O que eu posso fazer é rezar com a boca, mas não com o coração, porque o meu coração está com raiva. O Pai Nosso para eles, com a boca. Agora você bota o teu coração, porque o meu está zero. E depois de rezar o Pai Nosso, uma paz entrou no meu coração. Mas Ele botou o coração. Nós somos salvos em Cristo. Então não temos desculpas, porque Ele vem viver a nossa vida. Ele vive dentro de nós. Ele quer viver na nossa mente, ter os pensamentos dele. Ele quer viver nos nossos sentimentos. Ele quer viver na nossa inteligência. Isto é fé cristã. Crer que Ele quer habitar em nós. Este espírito de vida que vence o espírito de morte que está em cada um de nós. Deus fez isto, enviando seu próprio Filho em estado de solidariedade com a carne do pecado. E em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Parece jogo de palavras, mas não é. O povo de Israel não aceitou aquele filho de um carpinteiro, homem, como filho de Deus. Quem pretende ser tu, filho de um carpinteiro, um homem que não é nem sacerdote, nem faz parte dos teólogos dos fariseus, quem pretende ser tu? Deus o fez homem como nós. Ele sendo homem, Deus, entrou em comunhão com toda a humanidade. Coisa que, por exemplo, os muçulmanos não aceitam. Um Deus é tão alto, tão imenso, que muitas vezes até nós temos esta ideia tão grandiosa de Deus, onipotente, faz todos aqueles negócios assim. Para quem você faz tudo isso aqui?
Deus é imenso. Você está vendo Deus? Eu não. Deus o fez pecado. Mas como ele fez pecado? Que ele entrou em comunhão com nossos pecados. Então, quando na Sexta-feira Santa for meditar, gente, por favor, não fique chorando, porque o próprio Jesus falou para a mulher que chorava, vendo ele carregar a cruz: mulher, não chore por mim, chore para você e para os seus filhos. Mas olhemos algo mais profundo, talvez com uma dúvida no coração: qual? Será que ele é mesmo Deus? Será que ele pendurado lá na cruz é Deus? Quais terão sido os pensamentos da sua mãe com o filho morto no seu colo? Será que este é meu filho, que Deus me prometeu como filho, e que eu me dispus a deixar tudo para ser a serva de Deus? Não é um fracasso total? Os homens acabaram com ele. Será que ele morto de verdade vai vencer a própria morte? É isto que nós devemos pensar. Será que o homem que não vale mais nada aos olhos do mundo, aos olhos da grandeza do mundo, aos olhos da vaidade do mundo, será verdadeiramente o líder que vai vencer todos os males do mundo, e o último dos males é a própria morte? Esta é a nossa pergunta. Se nós dissermos: creio, sim, mesmo morto, no meu colo, que ele vai ressuscitar e que ele vai vencer a morte, aí vai começar a nossa fé cristã. Porque a morte que foi em Cristo foi por causa de todos nós, pela comunhão que ele assumiu com todos nós. Os que vivem segundo o Espírito apreciam o que é espiritual. Ora, a tendência da carne é a morte, enquanto a tendência do Espírito é vida e paz. Tá? Queremos viver segundo a carne? Vaidades, sensualidades, comidas, bebidas, luxo, egoísmos. Estamos criando a morte do nosso ser com as nossas próprias mãos. Queremos viver a vida, queremos encontrar a paz. Procuremos a vida de Cristo que está em nós. Eu lembro quando fiquei doente, que estava em Roma, apesar dele estar numa escuridão total, então, até tinha telefonado às vezes para você me sentiu com uma voz lá no fundo dos infernos, não tá? Estava daquele jeito. Fui rezar a missa. Poucas vezes até me chamaram para rezar a missa, tinha muita gente, umas 800 pessoas lá no santuário. Rezando a missa, fiz a homilia, e não era o Frei Vitório, aí que a gente via a diferença. O Frei Vitório lá nos fundos dos infernos, e Deus, que paz. Quando fui distribuir a comunhão, foi o momento que mais tinha fila, e eu estava dando a comunhão. Chegou um senhor, um filhinho na frente, o corpo de Cristo, eu fiz assim para dar a hóstia, ele não pegou a hóstia, ele pegou os meus 2 braços. Obrigado pela paz que você me deu. Eu vivia no inferno dentro de mim. Obrigado pela paz que você me deu.
mais profunda do que a própria hóstia e a Eucaristia. A palavra de Deus é vida. Queremos vida, queremos paz. Busquemos quem é a paz, porque Cristo é a nossa paz. A paz tem um nome. Não é falta de problemas. A paz tem um nome. A paz é uma pessoa. Pois o desejo da carne é hostil a Deus. Parece uma piada, não é? Vendo o mundo inteiro que corre atrás das vaidades e depois enche as igrejas, não é? Não é porque por fraqueza corre atrás das vaidades, mas por princípio, porque acha que aquilo vai realizar a sua vida, e depois enche as igrejas para procurar ainda Deus para que lhe dê mais coisas ainda. O desejo da carne é hostil de Deus. A carne não se sujeita, nem pode sujeitar-se à lei de Deus. Então veja que tem algo profundo dentro de nós. Esta tendência para o mal. Vós, os que vivem segundo a carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se o Espírito de Deus habita de veras em vós, preste atenção, não porque fomos batizados um dia, o Espírito de Deus habita de veras em vós, e não é difícil entender isso, que quando estamos com raiva, e algum espírito que habita dentro de nós, não é? Quando temos inveja, e algum espírito que está dentro de nós. E aí por diante, é algo espiritual, não é material. Então é preciso trocar este espírito. E quem que me dá outro espírito? É Deus. Mas depende se você quer viver este outro espírito. Aí vocês podem ver que existe uma liberdade pessoal de busca deste outro espírito. Então, primeiro, crer que Cristo me trouxe estes bens. E segundo, procurar estes bens. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, aqui fala não é de Cristo. Eu falo, não é cristão. Se nós não tivermos o Espírito de Cristo, não somos cristãos. Mesmo que vamos à missa todos os dias, mesmo que eu reze a missa como sacerdote, não sou cristão. Não pertenço a Cristo, porque eu pertenço a mim mesmo. Se entretanto Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito vive. E se o Espírito daquele que ressuscitou, prestemos atenção, aqui é o ponto final. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida a vossos corpos mortais. Este é o segredo da ressurreição dos mortos. Não é um acaso. Não pode ser um acaso. Por isso que eu digo, se a gente crê, o cristianismo é científico. O que quer dizer científico? Que você pode provar. Você pode provar. A ciência é isto. Você faz uma teoria, depois na prática, se aquela teoria for verdadeira, na prática vai dar resultado.
Então não pode acontecer uma ressurreição assim. A ressurreição acontecerá porque o Espírito daquele que venceu a morte habita em nós. É porque nós somos destinados a uma vida eterna. É porque Jesus fala a vida eterna, que quer dizer a vida que começa já nesta terra, nesta dimensão que nós possuímos, e depois não será vencida pela própria morte. Como em Cristo. Isso porque a Páscoa. O primeiro homem que venceu a morte ressuscitou. O primeiro homem que não se tornou um espetáculo, que se fez homem como nós, que infundiu seu Espírito em nós, e por causa do seu Espírito de vida, nós também venceremos a própria morte. Nós somos como uma semente. Pergunto para as crianças, quantos anos você tem? 11? Já estudou um pouquinho, não? Por que uma semente que você coloca no chão, ela brota? Por causa da raiz. É? Por causa Da raiz? Da raiz? A semente não tem raiz. Ela cria raízes depois. O que ela tem antes? O que explicaram na escola para você? Olha que uma criança de 5 anos me respondeu. Por que a semente brota? O que tem dentro da semente? Porque ela tem vida. Ah, tá vendo? É preciso estudar teologia, gente, para saber isso. A semente brota porque tem vida. Depois cria as raízes para alimentar a vida. Aí são outros 500. Entendeu? Porque tem vida. Nós ressuscitaremos. Por quê? Porque nossos pais nos deram um corpo mortal, biológico. Deus nos dá vida. É porque nós temos vida de Deus em nós. Será esta vida? Então veja que tem uma lógica. Lógico, que acontece. Uma lógica para quem crê. Quem não quer acreditar nisso, bom. O mundo é amplo. Cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe a sua fé. Cada um escolhe o destino da sua vida, da sua existência. O futuro da sua existência. Ninguém pode obrigar a isto. É uma escolha pessoal, única. Nem os pais podem fazer isso para os filhos. Nem os pais podem fazer isso com os filhos. É individual. Quando você fala como Maria, com o filho morto no colo, como Abraão, quando mandou matar o seu filho, Isaac, único filho, tinha-lhe prometido uma descendência mais numerosa do que a areia da praia, as estrelas do céu. Manda matar o seu filho. E Abraão vai matar o seu filho. Porque ele pensou, eu posso matar o meu filho, mas Deus tem poder de ressuscitar também os mortos. Maria teve o seu filho no colo morto. Ele está morto. Mas Deus, que é fonte da vida, pode vencer a própria morte. Esta é a fé, repito, cristã. Não tem igual. Não é para a gente dizer que somos os únicos, não. Pode ter uma busca que devemos respeitar em todos os homens. Mas a realidade cristã é uma só. A realidade universal é uma só. Jesus Cristo.